Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Quero deixar uma palavra para você breve nessa noite. Essa palavra fala sobre o maior evento que já existiu na história da existência do homem. Interessante que vocês viram essa semana, nós tivemos no meio cristão uma perda, na minha opinião, irmãos, irreparável. Eu ouvi esse homem pregar muitas vezes, não pessoalmente eu ouvi o filho dele, o Franklin Graham. Eles fizeram uma grande cruzada em Belo Horizonte e eu fui um dos pastores que ajudei a organizar essa cruzada da Associação Billy Graham, lá em Belo Horizonte, e eu tive a graça de fazer algumas reuniões com a equipe da Associação Billy Graham, que faz as cruzadas, que por causa da idade avançada do Dr. Billy Graham, o Franklin Graham, o filho dele, é que fazia essas cruzadas. E essa semana aí que passou, nós tivemos uma grande perda, morreu aquele que foi considerado o maior evangelista depois do apóstolo Paulo, vivo, o Dr. Billy Graham. O Dr. Billy Graham completaria agora em 2018 100 anos. Morreu lúcido, pregando a palavra de Deus, postando vídeos no Facebook, sentado na sua cadeirinha, o cabelo muito branco, mas falando daquilo que ele sempre quis falar, que foi a pessoa bendita do Senhor Jesus. Dr. Billy Graham, irmãos, tem dados impressionantes esse homem. A United Press, uma casa publicadora brasileira, publicou uma biografia sobre o Dr. Billy Graham, e tem dados, irmãos, que a gente assim se sente tão pequenininho perto da obra gigantesca que Deus fez na vida desse homem. Dr. Billy Graham foi conselheiro de 16 presidentes dos Estados Unidos. Você pode imaginar um negócio desse? 16 presidentes dos Estados Unidos se aconselhou com o Dr. Billy Graham nos momentos mais cruciais da história. Ô inveja santa, hein, irmãos? Não é, Alexandre? Quem dera se no Brasil os presidentes do nosso país pudessem se cercar de homens do quilate do Dr. Billy Graham. Dr. Billy Graham foi o único homem que pregou o evangelho na cortina de ferro, à época que a União Soviética era um comunismo agressivo. O único homem que conseguiu fazer uma cruzada, viu, Tiago, e levou para lá 280 mil pessoas em Moscou, foi o Dr. Billy Graham. Dr. Billy Graham, irmãos, ele foi um homem que transitou por todos os lugares, em todas as religiões, mas sempre com a mensagem da graça salvadora de Jesus Cristo. Na época do presidente Nixon, nos Estados Unidos, quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, e vocês sabem a data, em 1965, eu tinha 1 ano, quando o homem pisou na Lua pela primeira vez. O presidente Nixon foi à televisão em rede nacional e mundial e disse o seguinte: este é o maior passo na história da humanidade e o evento mais importante da história da humanidade, o homem deu um passo na Lua. E aí teve aquele impacto bombástico, a palavra do presidente Nixon. Aí sabe o que aconteceu? O Dr. Billy Graham veio à televisão, irmãos. A Associação Billy Graham investiu uma grana muito pesada para colocar o Dr. Billy Graham na televisão, para ele dizer o seguinte: o maior evento da história não foi o homem pisar na Lua, mas foi o Filho de Deus pisar na terra. E aí, irmãos, ele falou do amor de Deus em cima da palavra do presidente Nixon. O maior público que alguém conseguiu colocar no estádio de Wembley, na Inglaterra, não foram os times de futebol, foi o Dr. Billy Graham. Até hoje, o grande estádio de Wembley, em Londres, não conseguiu, nem com Barcelona, nem com time nenhum do mundo, colocar em Wembley 260 mil pessoas para ouvir o Dr. Billy Graham. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque esse texto fala da ressurreição, e eu ouvi uma vez uma pregação do Dr. Billy Graham dizer que o evento mais importante da história da humanidade foi o túmulo vazio. Amém? Foi a ressurreição de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 28. O texto diz assim: no findar do sábado, a entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra, assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Versículo 6, vamos ler juntos? Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele... E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, vamos ler juntos? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler juntos? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, muito obrigado. Estamos aqui com o coração aberto, estamos aqui, Senhor, com a mente preparada, estamos aqui com os ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra. Mas se o Senhor e o Teu Espírito Santo não falar conosco, o pregador não pode falar. Portanto, meu Deus, prepara o nosso coração e atinge o nosso coração. E que a Tua palavra, Senhor, que é bendita, que é maravilhosa, que é soberana e eficaz, ela produza fruto a 30, 60 e a 100 por um, para a glória do Teu nome. É a nossa oração com muita gratidão, Senhor, por essa noite tão especial. Em nome de Jesus, amém e amém. Certamente, meu amado, você já ouviu dizer que esse texto é a declaração de Jesus sobre a grande comissão. A ordem que Jesus deixou para os seus discípulos de evangelização mundial. Mas eu confesso aos irmãos que já há algum tempo eu vejo que há algo por trás dessa ordem muito maior. Há algo por trás desse texto, irmãos, muito maior do que apenas uma declaração daquilo que eu e você devemos fazer como cristãos. Há por trás desse texto, e vocês vão ver por quê, linkado com a ressurreição de Jesus, muito mais do que uma grande comissão. Mas há por trás desse texto o perfil da igreja da grande comissão. Eu digo isso porque antes do pastor Luciano vir aqui para Maringá, quando eu recebi o telefonema e eu pesquisei um pouco sobre a igreja presbiteriana da Vila Operária, eu notei que era uma igreja que se envolvia com a obra missionária. Eu notei que é uma igreja que tem uma participação ativa na evangelização do mundo, investindo na vida daqueles que estão na linha de frente, na seara do Senhor. E quando eu cheguei aqui, irmãos, eu me deparei com pessoas que amam a obra missionária. Me deparei com gente que abraça essa causa de forma muito bonita. E hoje pela manhã, se você estava aqui, você viu um casal jovem, a moça tem 25 anos, viu, Edson? O rapaz tem 28 anos. Eles são meus colegas de profissão, doutora. Eles são engenheiros agrônomos. E eles se prepararam, irmãos, durante muitos anos. A menina tem um mestrado numa área muito bonita da agronomia, que se ela quisesse trabalhar, ela ia ganhar muito dinheiro, que é a área de preservação de espécies e mananciais de água. Mas esse casal, irmãos,
eles se prepararam, fizeram agronomia para ir para o campo missionário. Mas sabe para onde eles foram, irmãos? Para Uganda, para uma comunidade pobre, para lugares que de repente as pessoas não têm o que comer. E eles, com o curso de agronomia, são um poderoso instrumento para dar o pão do céu e o pão da terra para alimentar o povo. E eles estiveram aqui conosco nessa manhã, irmãos, encheram o meu coração de alegria. Primeiro, porque são meus colegas, e segundo, que vê o que Deus faz também na vida de um agrônomo, né? Chama um para ser pastor e chama outro para ser missionário, louvado seja Deus. Mas, irmãos, eu descobri que esse chamado da grande comissão, ele vai muito além do que apenas uma ordem de evangelização. A igreja presbiteriana da Vila Operária precisa ser uma comunidade da grande comissão. E qual é o perfil dessa comunidade? É exatamente isso que o texto nos oferece. Quais são as marcas de uma comunidade da grande comissão? Eu não sei se eu vou conseguir dar essas 9 marcas que a gente extrai desse texto da comunidade da grande comissão, mas se eu der para vocês algumas nessa noite, eu prometo que eu termino talvez o sermão no outro dia. Pastor, quais são as 9 marcas que a gente olha nesse texto e vê que a IPVO e qualquer igreja do Senhor Jesus, na minha opinião, precisa ter essas marcas, para realmente ser uma igreja que vive, que prega, que ama, que toma para si aquela grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Dá uma olhadinha comigo aí no versículo 9, no capítulo 28, a Bíblia diz que depois que Jesus veio ao encontro das mulheres, Jesus disse para elas, salve, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E veja, querido, que foi a mesma coisa que aconteceu com os discípulos, versículo 16 e 17. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram. Irmãos, que coisa interessante. A Bíblia diz que quando Jesus aparece para as mulheres, a primeira coisa que elas fazem é adorar o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele aparece então aos seus discípulos, a primeira coisa que eles fazem é adorar o Senhor Jesus. Está aqui, querida, a primeira marca de uma comunidade da grande comissão é porque ela é uma comunidade adoradora. O interessante é que depois que Jesus ressuscitou, ele se tornou alvo da adoração do povo. É interessante que enquanto Jesus estava vivo, muitas pessoas vinham e se prostraram aos pés de Jesus. Agora você não vai ler na Bíblia nenhuma pessoa que adorou Jesus antes dele ressuscitar. Os únicos que adoraram Jesus antes dele ressuscitar, sabe quem foram? Os demônios. Porque eles sabiam quem ele era, sabiam que ele era o Filho de Deus encarnado, mas depois da ressurreição, eles entenderam que ele não era um carpinteiro da Galiléia, ele era o bendito Filho de Deus encarnado nessa terra. E o Deus bendito, que é alvo de toda adoração, ele foi encarnado numa pessoa, e essa pessoa sendo Deus, ela também se tornou alvo da nossa adoração. Meu irmão, a igreja, o perfil da igreja, da grande comissão, essa comunidade maravilhosa, ela é uma comunidade adoradora. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Ela perguntou para Jesus, Senhor, aonde é que nós devemos adorar? É lá em Samaria? É lá em Jerusalém? Jesus olha para a mulher e fala assim, mulher, deixa eu te dizer uma coisa, vem a hora. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 22 e 23. Vem a hora e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para que o adorem. Em outras palavras, irmãos, quando Deus arregimentou você para que você seja um adorador. E um adorador a Deus através de Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Que a verdadeira adoração, ela acontece através de Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, meu amado, você foi chamado para adorar Jesus. É por isso que o culto público é importante.
Pastor, mas eu adoro Jesus na minha casa. Adora, mas você não o adora como adora aqui. Aqui a igreja se reúne para adorar o bendito nome de Jesus. E essa, querida, é a marca da igreja. Deus procura adoradores. E Ele encontra nos seus, na sua igreja, na comunidade da grande comissão. O Salmo 67, os meus amados irmãos que lidam com missões conhecem muito bem. Ele é chamado de salmo missionário. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e o nosso Deus nos abençoa. Irmãos, Deus te chamou para que você seja um adorador do Senhor, para que você o adore mediante Jesus Cristo, e que essa adoração alegre o coração do seu Pai. Portanto, meu amado, essa é a primeira grande marca da comunidade da grande comissão. Nós nos prostramos aos pés de Jesus. Talvez seja por isso, estou me lembrando de algo aqui, que lá em João capítulo 14, quando Jesus diz aos discípulos que ele ia partir, e que onde ele iria, eles não poderiam agora estar com ele, a Bíblia diz que o coração deles ficaram perturbados. A Bíblia diz que o coração deles ficaram entristecidos. João, então, relata as palavras de Jesus no Evangelho, no capítulo 14, dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração. Só que há uma palavra agora, irmãos, que é muito importante. Credes em Deus, mas credes também em mim. Existem muitas pessoas que se dizem crer em Deus, mas não é o bastante. Às vezes o budista crê em Deus. Às vezes aqueles que defendem outra religião dizem que creem em Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado: crer em Deus somente não basta. A adoração a Deus é em espírito e em verdade. O que significa isso, pastor? É por meio e por mérito de Jesus. Sem Jesus você não chega ao Pai. Sem Jesus todo caminho é descaminho. Sem Jesus toda vida é morte. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque é neste mesmo capítulo que Tomé vira para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o caminho, porque nós não sabemos o caminho. Jesus então vira para ele e diz assim: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. A primeira marca, irmãos, da comunidade da grande comissão é que ela é uma comunidade adoradora. Ela adora a pessoa certa, ela adora da maneira certa, ela adora ao Deus certo, e ela adora da forma certa. Portanto, querido, nós fomos chamados para adorar a Cristo, para louvar o nome do Senhor. O culto é para Ele, é por causa dEle e é por meio dEle, e é Ele que merece a nossa adoração. Amém? A segunda marca, irmãos, da comunidade da grande comissão é que, além da comunidade ser uma comunidade adoradora, ela também é uma comunidade imperfeita. O versículo de número 17, o texto diz assim: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Pastor, como é que é isso, pastor? Como é que esses homens que andaram com Jesus ouviram o que ouviram, viram o que viram, foram testemunhas dos grandes milagres e das grandes intervenções de Jesus? Como é que pode, pastor, esses homens que andaram sobre as águas, que viram um defunto de 4 dias sair do seu túmulo, que viram um leproso ser purificado próximo aos seus olhos, que viram um filho de uma viúva de uma cidade que ninguém queria ir, que não tinha nem no mapa, Jesus tocar no esquife e dizer assim: jovem, eu te mando, levanta. E o texto diz, irmãos, que o menino que estava morto no féretro, no enterro, na passeata, o menino se levanta. Eu fico imaginando, irmãos, esses homens viram o que viram. Jesus sentado no barco, de repente cansado, pregou o dia todo, curou o dia todo, amou o dia todo, e quando atravessa o lago, a Bíblia diz que ele dorme.
e se levanta uma grande tempestade. E os discípulos ficaram todos nervosos. Senhor, acorde, o Senhor não importa que pereçamos. Jesus se levanta e diz assim: homens de pequena fé, não fui eu que ordenei que vocês entrassem no barco? Não fui eu que disse que vocês vão chegar na outra margem? Então fiquem tranquilos, vocês vão chegar. A tempestade vai se levantar, mas está aqui quem é maior do que as tempestades. Irmãos, esses homens viram esse Jesus se levantar no barco e dizer: acalma-te, emudece. Irmãos, o homem dá ordem para as forças da natureza, e essas forças da natureza se abrandam, se acalmam a uma palavra de ordem do Senhor que criou todas as coisas. Viram, irmãos, esse homem chega perto de um século de nascença, 42 anos, que esse homem ia numa peregrinação sem fim no tanque de Betesda, lá na cidade de Jerusalém. Hoje é uma ruína, viu, Tiago? Hoje é uma ruína, um tanque grande que não tem uma gota de água. Mas naquele tempo, irmãos, era um tanque com água, onde as pessoas se banhavam, e a Bíblia diz que tinha um anjo que revoltava a água, e o primeiro que entrasse, João capítulo 5, era curado da sua moléstia. O sujeito todo ano, irmãos, ele está lá. E de repente, querido, tem um dia que esse homem chega lá, paralítico desde novo, e Jesus está andando no meio daquela gente toda doente. Jesus pergunta: meu filho, você quer ser curado? Ele olha para Jesus e fala: Senhor, o que você acha? Tem 42 anos que eu venho aqui, mas toda vez que eu quero entrar na água, outro entra antes de mim, eu perco a bênção. Irmão, Jesus olha para esse homem e fala assim: meu filho, você não precisa da água do homem, que cura muitas vezes só a imperfeição do corpo. Você precisa da água viva, que cura a imperfeição da alma e perdoa o seu pecado. Ele olha para ele e diz: levanta, toma o teu leito e anda. Irmãos, o texto diz que isso causou um frisson tão grande em Jerusalém, que 2 capítulos depois, o evangelista ainda falou nisso. Irmãos, homens que viram o que viram. Aí sabe o que acontece? Quando Jesus reaparece do túmulo, ressuscitado dos mortos, o maior evento da história, celebrado nos 4 cantos desse mundo, a Bíblia diz que eles duvidaram. Ô raça! Sabe o que significa isso, meus irmãos? Significa que a igreja da grande comissão não é uma comunidade perfeita. A igreja da grande comissão é uma comunidade imperfeita. 1 João capítulo 1, versículo 8, se dissermos que temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Sabe por quê, meu irmão? Porque apesar de sermos santos, no sentido de sermos separados, justificados e chamados para sermos de Cristo, a nossa natureza pecaminosa ainda subsiste em nós. Romanos capítulo 7, desaventurado o homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte? Portanto, querido, deixa eu te dizer uma coisa: se você está procurando uma igreja perfeita, Deus te abençoe, mas pode ir embora. Porque, querido, nenhuma igreja, como diz o pastor Jeremias, no térreo é perfeita, só do primeiro andar. Enquanto nós estivermos aqui na chamada igreja militante, lutando as lutas do Senhor, combatendo o bom combate do Senhor, nós encostaremos uns nos outros. E de repente, nós feriremos uns aos outros. Vamos ser incrédulos, vamos duvidar, não vamos acreditar, e vamos às vezes machucar uns aos outros com gestos e palavras. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: a igreja gloriosa de Jesus não é perfeita. Alguns duvidaram. Deixa eu te contar uma história. Você comete erros. O pastor Luciano comete erros. Aconteceu um fato interessante comigo uma vez. Graças a Deus eu já fui muito convidado, não como o doutor Hernandes, que aquilo ali é uma lenda.
Eu já fui pregar em muitos acampamentos de jovens, e muitos acampamentos de jovens eu já pousei junto com os jovens nos alojamentos que tinham aqui, daquele, mais ou menos 30 beliches por quarto. Você já viu isso? É igual sardinha na lata. Pastor Luciano já ficou num daqueles beliches e o banheiro era comunitário. Tem um grande balcão, aquele grande espelho, várias torneiras, vários chuveiros. Enfim, os jovens tomam banho dentro do banheiro, do quarto. Deve ter mais ou menos uns 30 jovens do quarto. E eu vou te mostrar como é que a gente comete erro, irmãos. Aí, de repente, eu acordo de manhã, pego a minha escova de dente, ponho minha toalhinha, passo na minha escova e vou. E quando eu chego lá, está tudo cheio, né? Os jovens estão todos escovando dente, aí vagou eu entrei. E quando eu entrei, eu botei minha escova do lado, lavei meu rosto, e de repente passei a mão na escova e estou escovando meu dente. Estou tranquilo, irmão, escovando dente na maior paz. De repente, o rapaz do meu lado está com o olho desse tamanho olhando para mim. Assustado olhando para mim. E eu continuei escovando dente, achei aquele negócio meio esquisito. De repente, eu olhando assim, sabe quando você olha e começa a falar: meu Deus, o que foi? Está me estranhando? Aí, de repente, escovando dente, eu olhando assim, olhei e falei assim: meu jovem, me perdoe, mas por que você está olhando para mim? Ele falou: você está escovando dente com a minha escova. Irmãos, quando ele falou isso, eu queria ter um buraco para enfiar minha cara no chão, e minha esposa está aqui, não me deixa mentir, sabe que eu tenho esse estilo mesmo, meio voado. Aí a única coisa, Edson, que vem na minha cabeça na hora é o seguinte: ah, é? Ah, então escova com a minha. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Não espere perfeição no pastor Luciano. Não espere perfeição no seu cônjuge. Não espere perfeição nos seus filhos. Não espere perfeição nos seus pais. Porque se há um perfeito nessa terra, Ele é o nosso Deus vivo, soberano, o único sem pecado, que habita em luz inacessível. E o nome dele não é pastor Luciano. O nome dele é Jesus de Nazaré. A igreja é uma comunidade imperfeita. E essa é uma marca, irmãos, da igreja da grande comissão, por incrível que pareça. Mas aí no versículo 18, antes de Jesus dar ordem para que eles se movimentem, Jesus faz uma declaração maravilhosa que a gente vê que é verdade quando a gente estuda a história da igreja. No versículo 18 ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira marca da comunidade da grande comissão é que a comunidade da grande comissão é uma comunidade sustentada pelo poder de Deus. Ela é uma comunidade sustentada pelo poder de Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que significa isso, querido? Significa que a igreja é um milagre de Jesus. A igreja, irmãos, é um milagre. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque desde os primórdios, irmãos, da igreja até hoje, já se passaram 2018 anos. Vamos botar mais ou menos. A igreja foi alvo de todo tipo de perseguição, de agrura, de problema, de dificuldade, de morte, de desvio doutrinário, de heresia. Mensagens vieram, mensagens sumiram, regimes se levantaram, regimes ruíram. O comunismo se levantou, o comunismo acabou, o intelectualismo se levantou, o intelectualismo acabou, o racionalismo se levantou, o racionalismo acabou, o evolucionismo se levantou. E quando tudo isso, irmãos, veio sobre a igreja, no tempo que eles vieram, as pessoas pensaram: agora é o fim da igreja. Voltaire, o grande filósofo da Revolução Francesa, um moço ateu, ele disse o seguinte: agora nós vamos dar um golpe de morte na igreja, colocando a razão no lugar de Jesus. A casa de Voltaire hoje é um museu cristão lá na França. É impressionante, irmãos, tudo se levanta e vai com ímpeto contra a igreja, e as pessoas do seu tempo ficam com medo, dizendo: agora a igreja não vai, mas ela vai. Amém. Ela sempre vai. Sabe por quê? Porque quem sustenta a igreja não somos nós. Quem sustenta a igreja é o dono da igreja. Quem sustenta a igreja é aquele que fundou a igreja.
Quem sustenta a igreja é aquele que tem toda a autoridade legítima. Aonde? No céu e na terra. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Sabe por que a autoridade de Jesus é legítima na terra? Porque ela antes foi legítima no céu. Guarde uma coisa que eu vou te dizer nessa noite. Tem muita gente querendo angariar autoridade na terra, mas não tem autoridade no céu. Tem muita gente querendo construir o seu castelo, fundamentado em autoridade terrena, divorciada, desconectada da autoridade no céu. Você sabe por que Jesus tem toda a autoridade? Porque primeiro, pode olhar no seu texto, toda a autoridade me foi dada aonde? Sabe o que significa isso, pastor? Primeiro, toda autoridade terrena, ela é delegada da autoridade do céu. A verdadeira autoridade não provém daqui para lá, é de lá para cá. A verdadeira autoridade não advém daquilo que você constrói aqui, mas advém daquilo que Deus derramou em você em Cristo Jesus. Tem muita gente querendo ter autoridade na terra, mas é vaiado no céu. Tem muita gente querendo construir uma autoridade aqui, divorciada da autoridade do céu. Querido, inverte isso aí, viu? Busque primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas te serão. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus que a igreja, ela é mantida, ela foi fundada, ela é edificada, ela é fortalecida e ela é vitoriosa por causa de Jesus. Lembra do que Jesus disse para os discípulos em Cesareia de Filipe, em Mateus capítulo 16, quando ele os reúne lá nos contrafortes do Jordão? Ele diz o seguinte: Pedro, tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E olha que portas do inferno já bateram nela, hein? E continuam a bater. É só você ligar a televisão, é só você acessar a internet, é só você ligar o Facebook, é só você dar um clique num canal social, que você vai ver como a igreja tem apanhado nos nossos dias. Mas fique tranquilo, porque a igreja será sempre vitoriosa, amém? Sabe por quê, querido? Porque ela é sustentada pelo poder de Deus. Isso é bom para nos humilhar, isso é bom para nos colocar no nosso lugar, quando a gente começa a se achar que as coisas acontecem por nossa causa. Não, irmãos, as coisas acontecem por causa do Senhor da igreja, que ama a sua igreja, e quer que a sua igreja seja sempre vitoriosa, amém? Então, querido, guarde bem nessa noite. Primeiro, a primeira marca da comunidade da grande comissão é que ela é uma comunidade adoradora. Você foi chamado para adorar o Rei, para adorar a Cristo, e para a sua vida ser uma expressão dessa adoração, aonde Cristo te enviar. Segundo, nós vimos que essa comunidade também é uma comunidade imperfeita. Cuidado, querido, para você não ficar andando de lanterna, vendo imperfeição nos outros. Olhe para dentro de si primeiro, antes de julgar quem quer que seja. A igreja da grande comissão, ela é uma comunidade imperfeita. A gente sempre vai lutar com essa natureza nossa, caída, até o dia que Jesus nos resgatar para sempre. Terceiro, nós vimos que ela é uma comunidade sustentada pelo poder de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, pelos dízimos e ofertas. Eu louvo a Deus porque Deus me deu a graça de sempre ser um dizimista fiel. Até nos momentos mais difíceis, quando eu estudei no meu seminário, e que eu recebia 2 salários mínimos na época, e olha que o salário mínimo era coisa de R$90, R$80. Eu vivia com a minha Tereza com muita dificuldade, com extrema dificuldade. Eu ia para o seminário de ônibus, aqueles ônibus em Belo Horizonte, que a gente ia, você não precisava nem segurar, de tão cheio. Eu me lembro, irmãos, que eu vivia com muita dificuldade, mas sempre extremamente feliz. Porque felicidade não é ter as coisas, felicidade é você ter Jesus. Eu me lembro, irmãos, que eu nunca deixei de depositar meu dízimo e minha oferta na minha igreja.
para mim era um privilégio muito grande eu poder participar dessa igreja da grande comissão. Mas eu entendo também, irmãos, que não é o meu dinheiro que sustenta essa igreja. A coisa é mais espiritual, é mais elevada. Quem sustenta a igreja, irmãos, quem detém toda a autoridade, que diz o seguinte, que as portas do inferno não prevalecem, é Jesus. E enquanto essa igreja for fiel, Jesus vai investir nessa igreja, vai amar essa igreja, vai sustentar essa igreja. Só quando ela começar a ser infiel, que Jesus pode cortar o seu candeeiro. Em quarto lugar, irmãos, está aqui a ordem no verso 19. Depois que Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, ele diz, ide, portanto. Talvez os pastores que já passaram nessa igreja, e às vezes até o doutor Hernandes já disse isso de público para vocês, a palavra ide aqui, ela é mal interpretada. A palavra ide aqui no original não dá ideia de afirmação. Ide dá ideia de ação, uma ação contínua. Essa palavra aqui é melhor traduzida, e indo, ou seja, a igreja é uma comunidade em constante movimento. Essa, irmãos, é a quarta marca da comunidade da grande comissão. E indo, ela é uma comunidade em movimento. Pastor, a igreja se movimenta em quais direções? Em que direções essa igreja precisa se movimentar? Ela não pode parar. Primeiro, a igreja se movimenta para cima. Buscai o Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está. Querida, essa comunidade precisa buscar do alto a virtude. É preciso buscar de Deus a edificação. É preciso dobrar o joelho nos cultos de oração dessa igreja, na sua casa, no seu quarto em secreto, e buscar do alto a virtude, porque só do alto vem um dom perfeito. Tiago capítulo 1, versículo 19. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. A igreja, irmãos, precisa se movimentar para o alto, ela precisa elevar sua face, ela precisa elevar o seu coração para Deus, que tem as mãos estendidas e pronto a abençoar. Mas a igreja também, querida, ela não pode só viver de inspiração, só de olhar para o alto, só de orar, só de repente ter aqueles momentos de êxtase, quando os discípulos subiram no Monte Tabor com Jesus, a nuvem os cobriu, a glória apareceu, uma voz ecoou, ah Senhor, é bom demais ficar aqui, vamos fazer uma tenda para nós. Ah, isso é muito bom, irmãos, a gente precisa disso, eu preciso ter um encontro com Deus, eu preciso ter o meu coração aquecido, eu preciso que Jesus Cristo mude a minha vida, a virtude na cruz. Mas, irmãos, o monte ainda não é o nosso lugar. A gente busca o Senhor, a gente eleva nossos olhos para o alto, mas, irmãos, a igreja também se movimenta para o lado. Jesus, quando disse assim, Pedro, meu filho, você não está entendendo o que você está pedindo, vamos descer, sabe por quê? Porque lá no pé do monte, lá embaixo no vale, lá no meio dos homens, dos perdidos, dos pecadores, dos lunáticos, dos endemoniados, dos desesperados, tem um jovem endemoniado que o seu pai e a comunidade não conseguem expulsar o seu demônio, eu preciso ir lá. Ah, irmãos, a igreja tem que se movimentar em duas direções, para o alto e para o lado. Edificação, ela busca de Deus algo para si, o poder do alto, mas ela também precisa de evangelizar. Ela precisa se inspirar, mas ela precisa também transpirar. Ela precisa, querido, discipular, mas ela precisa também servir. É preciso aprender de Jesus, é preciso receber de Jesus, mas é preciso oferecer Jesus. Cuidado, querido, para a nossa igreja não ser uma igreja manca. Pastor, o que é uma igreja manca? É uma igreja que tem uma perna boa de musculação, porque exercita muito, e uma atrofiada. A igreja saudável, irmãos, a igreja da grande comissão, é uma igreja que se movimenta, mas ela se movimenta equilibradamente. Ela recebe a virtude e ela distribui a virtude. Ela busca o discipulado
em Cristo, e ela serve a comunidade para a glória de Cristo. Eu fico feliz, irmãos, quando a pessoa se levanta e diz assim: pastor Luciano, eu quero ir no gabinete do senhor, porque eu preciso apresentar um projeto de um trabalho na igreja. Ô, irmãos, meu coração fica a 1000 por hora, sabe por quê? Porque isso é movimentar para o lado. A igreja, irmãos, é uma comunidade em movimento. Ela é Marta e Maria ao mesmo tempo. Ela precisa estar aos pés de Jesus para ficar embevecida, inebriada com as suas palavras, aquecer o nosso coração e nos dar vigor e alegria para viver. Mas, irmão, só isso não basta. Ela precisa fazer o pão de queijo e servir as pessoas da casa. Ela precisa também correr para lá e para cá, porque tem gente aqui que precisa do meu abraço, da minha mão estendida. Por isso, meu amado, a igreja, a comunidade bendita da grande comissão, a comunidade em movimento. Deixa eu dizer uma coisa: tudo que não movimenta morre. Você sabia disso? O primeiro carro que eu ganhei, doutora, foi um Fusquinha. Eu não sei por que tem isso. Todo carro que a gente ganha é Fusquinha. Por que não deu logo um Honda? Irmãos, eu gostava do meu Fusquinha, o Fusquinha Fafá. Lembra desse, Edson? Com aquela lâmpada grande. Mas esse carro, irmãos, aquela bateria do Fusquinha, aquele motor de teco-teco, eu colocava o Fusquinha na garagem, irmãos. Se eu não ligasse aquele bendito do Fusquinha, 2 dias que ele ficava na garagem, na hora que você ligava, ele... Oh, irmãos, que tristeza. Mas eu tirei uma lição do meu Fusquinha. Eu tirei a lição seguinte, eu acho que nunca mais esqueci. Todo aquele que para de se movimentar morre, adoece, definha. E a igreja não é diferente. A igreja precisa se movimentar. E para ser um movimento bom, que a gente tem um físico saudável, ela movimenta para cima. É isso que Deus quer de nós. Amém, irmãos? Em último lugar, que eu não quero me delongar, deixa as outras 4, talvez para domingo que vem. O texto diz no versículo 19, diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos. A quinta marca, irmãos, da comunidade, da grande comissão, que ela é uma comunidade transformadora. A ordem de Jesus é fazer discípulos. E a gente sabe que fazer discípulos é investir nas pessoas para que elas sejam semelhantes a quem? A Cristo. Fazer discípulos é fazer discípulos de Cristo. O interessante, irmãos, que Romanos capítulo 8, verso 28, tem um texto que o pastor Luciano já pregou ele aqui, mas o verso 29, às vezes a gente se esquece de linkar ele com o 28. Pastor, que texto é este? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu. Só que, irmãos, tem uma vírgula aí. O versículo 29 diz assim: pois aqueles que de antemão ele conheceu, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando a gente olha esse versículo no escopo correto do apóstolo Paulo, ele está dizendo que qualquer coisa que acontece na vida do cristão, não é na vida de qualquer um, qualquer coisa que acontece na vida do cristão, do crente, daquele que foi alcançado pela graça de Deus, seja bom ou seja ruim, é algo poderoso de Deus para moldar o seu caráter à semelhança de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Todas as coisas cooperam para o seu bem, para que você se torne semelhante a Jesus. Por quê, pastor? Tem pessoa que sofreu mais do que ele. Tem pessoa que experimentou maior alegria do que ele. E todas essas coisas, a Bíblia diz em Hebreus, um texto difícil de interpretar, ele aprendeu pela obediência. Você pode imaginar Jesus aprendendo?
Você pode imaginar, querido, o Deus de toda a terra aprendendo pela obediência. Sabe o que significa isso, querido? Para o cristão, tudo o que acontece, o seu riso e a sua lágrima, a sua dor e a sua bem-aventurança, o seu prazer e a sua frustração, a sua angústia e a sua realização, tudo o que acontece na sua vida é um plano oculto de Deus para forjar em você a imagem do seu Filho. É por isso que o apóstolo Paulo foi tomado de uma ira muito santa, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, e lá no primeiro capítulo ele já diz, a que veio, ele diz assim: eu fui informado pelos da casa de Cloe, haverem contendas entre vós, porque alguns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E lá no capítulo 3, irmãos, Paulo endurece mais o jogo ainda, chamando a igreja de crentes, o quê? Carnais. Vós sois carnais, havendo contendas entre vós e litígios e partidarismos, não sois assim que sois carnais? Pastor, por que Paulo ficou tão bravo e escreveu palavras tão duras? Porque Paulo entendia, irmãos, que o chamado da igreja, que a marca da igreja, da grande comissão, não é fazer discípulos de homens. Eu não quero discípulo meu aqui nessa igreja. Eu quero discípulo de quem? De Cristo. Cuidado, querido. Cuidado quando você diz assim, quer ver? Eu sou de fulano. Eu sou de ciclano. Aí Paulo vem com uma argumentação tão poderosa, que ele diz assim: você dizer que é de alguém, você dizer que é discípulo de alguém, é muito pouco, é muito pequeno, porque vós sois de Cristo. Sabe o que é isso? Querido, não rebaixe a sua condição. Você não foi chamado para ser semelhante a homens, você foi chamado a ser semelhante a Cristo. Não busque seguir homens. Sabe por quê? Pastor Luciano, não pode ser espelho para você, não. Cristo é. Não se rebaixe. Não queira seguir homens. Sabe por quê? Porque nós somos de Cristo. E a igreja, irmãos, da grande comissão, ela precisa fazer o quê? Discípulos de quem? Oh, irmãos, que bênção. É essa igreja que transforma o mundo. É essa igreja, querido, que alcança as pessoas. É essa igreja que faz diferença no lugar que ela foi plantada. Amém? Vamos resumir? Para a gente encerrar? Então vamos lá, irmãos. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a Bíblia disse que ele foi adorado pelas mulheres e pelos discípulos. A igreja é uma comunidade da adorar o que tem saído dos seus lábios. Adoração ou murmuração. Você é um adorador? Você adora a Deus por meio de Jesus Cristo e tributa a Ele toda a honra e toda a glória com a sua vida? Pois a igreja da grande comissão tem essa marca, e essa poderosa marca. Segundo, a Bíblia diz que muitos o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha para o seu lado aí. Tem alguém sentado do seu lado que um dia vai te falar alguma coisa que você não vai gostar. Ah, mas vai. Menos a minha Tereza. Minha Tereza não vai falar. Tereza, que não é uma santa. Mas certamente, irmãos, essa pessoa que está do seu lado, que você ama de paixão, certamente vai te machucar. Ela é crente, ela é sua filha, ela é seu esposo, ele é seu marido, mas certamente ele não é perfeito. Amém? Entenda isso, querido. Nós vivemos numa comunidade imperfeita. Lutero, no seu livro da escravidão da vontade, quando ele escreveu, foi publicado há muitos anos, ele diz que o crente, ele é santo e pecador ao mesmo tempo. Essa dualidade estranha. Ao mesmo tempo que nós somos santos em Jesus, nós somos pecadores.
A Bíblia diz, irmãos, que Jesus disse que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Eu preciso, querido, que a gente exerça a nossa fidelidade de todo o nosso coração para sustentar essa igreja. Eu creio que em bem pouco tempo, se Deus for servido, Deus vai chamar muitas pessoas. E a gente precisa muito da fidelidade sua nas orações, nos cultos, nos dízimos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é isso que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é o Senhor da igreja. O que sustenta a igreja é Jesus Cristo, que diz que sobre esta pedra as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Louvado seja Deus. Enquanto a igreja é de Jesus, a igreja será sempre o quê? Vitoriosa. E aí depois ele dá a ordem. Entenderam que ela é uma comunidade da adoração? Entenderam que ela é uma comunidade imperfeita? Entenderam que ela é uma comunidade que não depende de nós? Agora sim vocês estão prontos. Se movimentem. Mas olha, não se esqueçam, em duas direções. Primeiro, vertical. Busquem a Deus enquanto se pode achar. Invoque o nome dEle e Ele será achado de vós. Ore, leia a palavra, tenha um tempo com Deus, clame a Ele, chore na presença de Deus. E a Bíblia diz que haverão dias de refrigério na sua vida. Mas olha, querido, não fica só lá em cima não, viu? Desce do monte. Desce do monte, porque lá embaixo tem muita gente que precisa de mim e de você, para estender a mão, para levar a mensagem, movimentar em direção ao outro, ao próximo, ao pequenino, a esse mundo caído. Eu acho bonito, irmãos, desculpa, a imagem do grão de mostarda. Eu não sei se é porque eu recebi essa mensagem de forma tão bonita lá no Monte das Bem-aventuranças, do nosso guia, onde ele tirou de uma plantinha, assim, uma sementinha que parecia uma poeirinha, e ele falou assim: pastor, estende a mão. Aí eu estendi a mão, ele veio, tirou do bolso, um troço imperceptível e colocou na minha mão. Aí quando eu olhei aquilo assim, parecia aquele troço de cupim, parecia aquilo mesmo. Eu olhei e falei assim: o que é isso, meu filho? Ele falou assim: pastor, essa é a nossa semente de mostarda. Eu não acreditei, irmãos. Eu falei: nossa, mas é muito pequena. Ele falou: pois é. Foi essa semente que Jesus falou quando ele disse que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Pequenos começos, grande árvore, e os seus galhos serão estendidos, e outros terão acolhida nos seus próprios galhos. Que bênção, irmãos. A igreja se movimenta para o lado, sabe para quê? Para que outros possam pousar e achar segurança, gozo e alegria nos seus galhos. Amém? E por fim, queridos, a igreja é uma comunidade transformadora. Pastor, como é que a gente transforma uma sociedade? Na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Governo Federal, editando leis. Há um autor que eu gosto muito que diz que a lei pode fazer uma coisa só: ela pode reprimir o mal. E é verdade, a lei reprime o mal, mas deixa eu te ensinar uma coisa que acaba com o mal: o evangelho da graça de Deus. A sociedade só vai ser transformada quando o seu coração for transformado. A sua casa será transformada só quando o seu coração for transformado. A sua família será transformada só quando a sua vida será transformada. E a vida da gente é transformada quando a gente se torna um discípulo de Jesus. Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé. Quero agradecer muito a Deus pela sua vida.